Mengão queridão pode ser campeão de forma antecipada amanhã, caso vença o Vasco. Eu vou trazer aqui detalhes para você sobre essa situação. Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes. Falar também sobre a situação envolvendo o Wesley. O Wesley que está no radar de Dorival Júnior para a seleção brasileira, sem contar com os clubes que estão interessados em Wesley. Cara, sensacional, muito bacana, ainda mais, né? Caso agora em março aconteça a convocação de Wesley, cara, o garoto vai valorizar muito, muito mais ainda. Fica aqui com medo, receio nessa situação de seleção, porque sempre tem zebra pro lado do Flamengo. Não tivemos com o Gerson, mas tivemos aí com o Pedro, que aconteceu, né? O Pedro que ia vindo de uma recuperação, se recuperou a tempo, foi para a seleção e acabou lá. Até hoje tá aí o Pedro nessa situação, né? Falar também sobre esse jogo de amanhã. Felipe Luiz vai ter que improvisar novamente ali a lateral direita. Ayrton Lucas está fora, confirmado. Acabamos de confirmar agora aqui a informação. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Não só Ayrton Lucas, né? Flamengo aí, o Felipe Luiz vai ficar aí de fora 5 atletas que estão fora desse clássico de amanhã, Flamengo e Vasco, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação. Deixa o teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Henrique, que história é essa que o Flamengo já pode ser campeão aí já de forma antecipada? É isso mesmo, olha só, matematicamente e simbolicamente o Flamengo já pode ser campeão da Taça Guanabara neste sábado, caso vença o Vasco, o Flamengo vencendo o Vasco. E o Volta Redonda perdendo aí para o Sampaio Corrêa. Na verdade aí o Flamengo já entra em campo, né? Ali nesse 21h45. Sampaio Corrêa joga no domingo contra o Volta Redonda. E se caso o Volta Redonda perca para o Sampaio Corrêa com a vitória do Flamengo amanhã, o Flamengo já se torna aí campeão simbolicamente da Taça Guanabara. Porque o Flamengo é o líder com 17 pontos. O Volta Redonda também com 17 pontos, mas o saldo de gol do Flamengo é 13 contra 1 do Volta Redonda. Flamengo vencendo vai a 20 pontos. Daí então o Volta Redonda perde amanhã, mesmo que vença a última rodada, mesmo assim ainda não ultrapassa o Flamengo, em caso o Flamengo perca para o Maricá. Vamos dar um exemplo aí de caso acontecer, mas eu acho muito difícil se acontecer, tá? Não vamos aqui menosprezar o Maricá não, mas eu acho muito difícil acontecer. Mas enfim, Flamengo vai a 20 pontos. Caso vença o Vasco amanhã, com um jogo mais difícil do que do Maricá, obviamente, né? Mas a gente também vai em busca dessa vitória, sim, com certeza. Flamengo vencendo o Vasco amanhã, vai a 20 pontos. Volta Redonda perdendo pro Sampaio Corrêa, fica com 17 pontos. Se caso acontecer alguma zebra na última rodada pro Flamengo, o Flamengo perder pro Maricá, o Volta Redonda vencendo a rodada, o Volta Redonda também vai a 20 pontos. Só que no saldo de gols, cara, o Flamengo tá incrível. É 13, filhão. 13 contra 1 do Volta Redonda. Aí embaixo aqui nem se fala mais, o Vasco aí tá com 14, 13, ninguém passa mais o Flamengo, né? Vamos aí torcer por esses 3 pontos de amanhã. É simbolicamente campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca, né? Porque agora vai aí os 4 primeiros melhores colocados jogarão a semifinais do Campeonato Carioca. E daí então tem aquela parte da Taça Rio que fica a parte de baixo, do sexto colocado para baixo, e a parte que vai disputar a Taça Rio. E os 4 primeiros melhores colocados do G4 vai aí disputar as semifinais do Cariocão. Tá aí, vamos torcer aí para que uma vitória do nosso Mengão queridão amanhã, sim, com certeza. Amanhã o técnico Felipe Luiz vai ter que improvisar novamente, né? Alguns atletas, algumas posições, como por exemplo lateral esquerda. O Felipe Luiz não vai poder contar com Alexandro, também com Ayrton Lucas, tá? Flamengo já não vai poder contar com Alexandro e Ayrton Lucas, que estão no departamento médico. Os 2 laterais esquerdos. No último jogo contra o Botafogo, na quarta-feira, o Varela jogou ali de lateral esquerdo e jogou muito bem. Foi muito bem o Varela. Então a tendência é que Varela novamente vá se titular
absoluto na lateral esquerda, com a ausência desses dois, né, da posição de Ayrton Lucas e Alexandro. O Flamengo também não vai poder contar com o Juninho, essa informação que temos, tá, até o momento. Não foi aí liberado pelo departamento médico. Juninho está fora desse jogo. Provavelmente desfalca o Flamengo amanhã. E tem a situação também envolvendo os que estão aí, né, cumprindo suspensão, como é o caso de Gerson e também a situação do zagueiro Cleiton. Então o Flamengo conta com 5 atletas nesse momento, 5 atletas fora desse jogo do clássico de amanhã contra o Vasco às 21 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Felipe Luiz, não se sabe se ele vai levar um time misto, se ele vai levar um time ali alternativo, reserva, ou se ele vai com força máxima. De acordo com o GE, ele deve ir com força máxima, como por exemplo com Rossi, com Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela, Érico Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Então, torcer aí, o importante é a vitória do Mengão queridão. O importante é a vitória do nosso Flamengo, não é verdade? Bom, falar sobre o Wesley aí, nosso lateral direito, Wesley, sensacional. O Wesley que vem aí jogando um fino da bola, como vem jogando o Wesley. O Vene hoje deu aquela discussão toda lá no SBT Rio, né? SBT Esporte Rio. E ele falou o seguinte: se a convocação da seleção brasileira fosse hoje, o técnico Dorival Júnior levaria o Wesley, o Wesley do Flamengo. A comissão do treinador tem observado demais o jogador rubro-negro e as partidas que ele tem feito tem agradado. Então o Wesley está na mira da seleção brasileira. O que eu quero destacar aqui para vocês: hoje o Júlio Miguelete trouxe a informação de que o Barcelona e Real Madrid estão na disputa pela contratação de Wesley. O jovem lateral do Flamengo pode estar a caminho da Espanha. Barcelona e Real Madrid monitoram a situação e avaliam uma possível investida no lateral direito, o Wesley. E ele ainda coloca: será que o Wesley deixará o clube nesta janela? O que vocês acham, nação? Acredito que nessa janela, não. Nessa janela, não. O Flamengo já deixou isso aí claro. Se tiver de negociar o Wesley, talvez na janela do meio do ano, tá? Depois do Super Mundial de Clubes. O Flamengo quer contar com o Wesley para o Super Mundial de Clubes. Mas sobre a seleção brasileira, se o Wesley for convocado, meus amigos, vou falar para vocês sinceramente, o Wesley tem tudo para ser titular na seleção brasileira. E se for convocado, a valorização de Wesley vai ser incrível, né? Porque o que ele já vem fazendo no Flamengo, e se ele jogar bem na seleção brasileira, aí, filhão, acabou. Então o Flamengo precisa avaliar com carinho como deve fazer essa situação, caso realmente vão vender o Wesley. Vão vender a preço de banana. Tem clubes aí que só querem pagar preço de banana para levar jogadores do Flamengo. O Flamengo precisa ficar atento nessa situação. O que você acha sobre a situação aí do Wesley? É seleção? O Wesley é a seleção? Não tem dúvida, né, gente? Pergunta boba essa minha, né? Não tem dúvida. O Wesley é a seleção nato. E outra coisa, 40 milhões, Flamengo, 40, 50 milhões de euros para sentar e começar a conversar sobre o Wesley. Essa é a realidade. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas o nosso menino Wesley está sim bastante cobiçado. Bom, ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.